Olá, meus amigos, vamos dar início a mais um podcast, Papo de Equilíbrio, podcast da Arai Bolzan. Faz tempo que a gente não se vê, decidimos dar uma parada, como tudo na vida. Às vezes a gente corre, às vezes a gente vai um pouquinho mais devagar, mas decidimos retomar o podcast com uma roupagem diferente. Hoje estou eu, Sérgio Araia, meu companheiro de vida, 21 anos junto, né, brother? 22, né? Já? 22, velho. 22 anos. Meu filho tem 22 e é o tempo. Passa rapidinho, né? O casamento é bom. Hoje nós estamos com um cliente de muitos anos, a gente considera muito, tem um orgulho muito grande. Um garoto, tá? E vocês vão ver que muito sucesso na vida e isso trouxe a gente trazer ele para cá, foi isso que trouxe você aqui, porque a gente quer muito ouvir você. Seja bem-vindo, Lourenço. Muito obrigado. Retomando aí o podcast em grande estilo, né? Em grande estilo. Sou fã de vocês, obrigado pelas palavras. Pô, uma honra estar aqui com vocês que, além de parceiros, eu considero amigos, né? A gente tem uma relação super saudável, vocês têm um jeito de tratar assim com uma certa informalidade no bom sentido, né? Que não seja aquele verniz artificial, né? Isso eu sempre gostei muito desde do início do nosso relacionamento lá na empresa. Isso é muito legal, porque no mundo corporativo, que nós viemos do mundo corporativo, era algo que eu e o Sérgio, a gente era visto de forma diferente mesmo por causa disso. A gente nunca foi esse verniz que você fala, a gente sempre foi uma coisa mais leve, mais solta, com isso tinha amizade com todo mundo, né, brother? E conseguia levar as coisas com leveza. E você vê que a gente tá tão informal aqui, né, que é a primeira vez que o Lourenço fala isso da gente, né? Ele sempre tratou ali na mesa de negociação ali. Exatamente. Mas aqui é bacana, obrigado. Essa percepção é legal. Essa uma percepção honra é muito aqui. legal. Obrigado pelo convite. Puxa, espero legal. que o pessoal de casa goste do papo, tenho certeza. Eu tenho certeza que vai gostar. Porque é o que a gente veio comentando, eu e o Sérgio, já a gente fala há algum tempo. Você, que você falou, acho que 30 anos, né? 31 anos. Tem um nível de C-level dentro da sua empresa. E alguém pode falar assim, poxa, mas a empresa é da família dele. Não, você tinha escolha de ficar fora. Você tinha escolha você estava no mercado, e é isso que a gente quer ouvir um pouquinho de você. Contar como tudo isso começa, de onde vem essa, né, sua vida inicial aí, carreira, estudo, o que decidiu fazer, sabe? Dá um en passant aqui pra gente, porque... Um overview, porque é muito legal isso. Com 31 anos de idade, assumir a posição que você assume, e com os desafios que a gente sabe que nós vamos falar aqui no decorrer, né? Sem dúvida. Bom, eu sou natural de Ribeirão Preto. Eu vou dar um passo para trás para contar a história primeiro da empresa, da família, né? E depois chegar a contar um pouco da minha trajetória. Eu sou filho de pai imigrante italiano. Então, meu pai é italiano, nasceu na Itália em 1948. É a primeira geração pós-guerra, né? Nasce no pós-guerra, muito sofrida e tal. Do sul da Itália, uma região pobre, uma família muito humilde. Ele se formou engenheiro, se formou muito cedo. Na época, na Europa até hoje é assim, né? Você não faz os 5 anos como aqui, você faz a laurea, eles chamam a laurea breve, né? Antes da magistrale. Essa laurea primeira, você se forma com 3 anos e você já tem um diploma de engenharia sem ser especialista, você é um generalista, né? E na época você podia trocar o serviço militar por 2 anos de trabalho num país emergente. Era um programa que o governo brasileiro tinha com a Europa para trazer mão de obra especializada para cá. Então você podia vir para o Brasil, você podia ir para a África do Sul, para a Austrália, países emergentes. Ele trabalhava na Ericsson, na época, empresa sueca, telecomunicações, e decidiu vir para o Brasil. Inicialmente era para passar 2 anos, ele rodou a América do Sul, instalando centrais telefônicas. Na época era a conversão dos sistemas de telefonia para o PABX. O pessoal de casa já deve ter ouvido essa sigla, né? O PABX. E aí, enfim, com uma série de circunstâncias aí de vida, a mãe dele faleceu lá, então, de certa forma, como se o cordão umbilical já tivesse sido rompido, né? Então, já tendo atravessado o oceano, ele resolveu ficar. Conheceu a primeira esposa dele, eu sou filho do segundo casamento. Ele resolveu ficar. O interior de São Paulo lembrava muito ele do sul da Itália, né? Muita imigração italiana no sul do Brasil. Chama uma cidadezinha chamada Veglie. A província é Lecce. É na região da Puglia. É o salto da bota. A ponta do salto da bota. Lá embaixo mesmo. Lá na Itália. É bem lá bem no sul. Do Mare Nostrum, né? Que é o mar Mediterrâneo ali. É um mar azul, que era Magna Grécia lá, né? Pô,
É fantástico. Aquilo, os gregos antigos chamavam aquela região de Enótria, a terra do vinho. Sou suspeito para dizer, mas os melhores vinhos. Deu até água na boca. Os melhores vinhos do mundo. Não, nós estamos em italiano, lá, tá? Aqui é tudo italiano, pois então é maravilhoso. E na época, então, ele decidiu ficar no Brasil, saiu da Ericsson, ele sempre foi muito inquieto, né? Teve essa mente empreendedora e começou a teve a ideia de fazer terminais que a Ericsson, na época, importava. Então ele viu essa possibilidade. Na verdade, inicialmente ele pensou em montar uma fábrica de baterias. E aí percebeu que o projeto ia ser muito caro, ele não tinha grana nenhuma. Falou, cara, então eu vou achar essa oportunidade nesses terminais. Alugou um barracão, pegou uma máquina, contratou um funcionário e começou. E aí nasce a Intel, Indústria de Terminais Elétricos Limitada. Com o passar dos anos, a empresa foi expandindo o espectro de atuação, né? Então ele... Na década de 80, além dos terminais ali estampados, começou a fazer terminais fundidos, alguns conectores, luvas de emenda. Na década de 80 começou a fazer haste de aterramento. E, inclusive, esses segmentos a gente é líder de mercado até hoje. A haste nós somos o segundo maior fabricante do mundo hoje. E aí, em 94, ele adquire a Cooper Steel, que é a empresa que fez a gente se conhecer, né? Eu vou contar um pouco mais da história dela. Então a Intel foi fundada por ele em 1973 e a Cooper Steel foi comprada em 94. Ela era uma joint venture de duas empresas americanas aqui na região de Campinas. Os caras não conseguiam fazer a fábrica rodar muito bem e tal. E Vincenzo comprou essa fábrica pensando em usar essa tecnologia dos bimetálicos na época para usar na fábrica de aço de aterramento e acabou descobrindo um segmento completamente novo, que era o dos bimetálicos, e a gente cresceu muito o mercado nisso até então, de lá para cá, né? Em 2000, a Intel entra no segmento de cabos de alumínio e botamos um laminador de alumínio. Hoje em dia, 10 anos depois, a gente está no top 3, top 4 aí no Brasil em termos de consumo de alumínio para condutores. E aí forma-se o Grupo Intel, né, então? Que é hoje em dia a nossa identidade, é sempre Grupo Intel, formada pelas empresas Intel e Cooper Steel. Então esse é um pouco... o pano de fundo, bem resumido, né? Esse pano de fundo. E, pô, é claro, eu nasci e cresci vendo um pai muito trabalhador, sempre muito inquieto, um espírito empreendedor ao extremo, muita coragem, ousadia e liderando pelo exemplo, né? Criando os filhos mostrando o exemplo. Pô, o cara tá lá todo dia, não tem férias, não tem... ele escuta muito isso de amigos. Pô, você tem que aproveitar mais a vida. Ele fala, cara, minha vida é isso. Eu aproveito isso, exatamente. Na Itália... Tem prazer, né? Eu morei na Itália na época da faculdade. E apesar de ter família italiana, eu sempre tive muito contato com o italiano do Sul. Durante a faculdade eu tive bastante contato com o italiano do Norte. Eu estudei no Politécnico de Milão. E eu percebi que na Itália, acho que eu diria que na Europa em geral, tem um pouco essa cultura de você esperar a aposentadoria. Na Itália você pega duas pessoas assim de meia idade para frente conversando, 80% das vezes o assunto vai ser, pô, quanto tempo falta para você se aposentar? E aqui eu sempre escutei o inverso. Meu pai sempre falou, a aposentadoria é a antecâmara da morte, né? Para dizer, a vida dele é o trabalho, né? Então eu cresci vendo isso sempre me maravilhou. E eu tinha, obviamente, eu tinha o meu pai como ídolo, então você quer ser igual, né? Na época de chegar ali dos vestibulares, né? Falei, pô, o que você quer ser? Eu tinha muita dúvida, né? Que curso fazer, tanta coisa que eu gosto e tal. Você se vê fazendo o quê, né? Quando você for falar, eu me vejo igual meu pai. Eu tinha faculdade para ser empreendedor, né? E tal. Mas enfim, eu fui fazer engenharia, fiz engenharia mecânica, meio sem saber direito o que era, o que não era, né? Engenharia, porque eu gosto de indústria e tal, mas não tinha maturidade para decidir ali o curso, né? Mas você via seu pai ou você também ia para a empresa quando molequinho? Eu ia para a empresa quando molequinho. Isso que é legal. Claro, sem grande envolvimento, sim, né? Sim, sem mas você estava ali... Mas eu estava ali, adorava ficar andando no meio das máquinas, sentia o cheiro dos metais, de óleo, o barulho, né, da coisa, então, conhecia... Então já estava no sangue. Estava no sangue. Exatamente. Mas eu nunca fui... Durante o curso de engenharia, eu fiz Unicamp, né, aqui em Campinas,
eu nunca tive muita paixão por aquela coisa extremamente técnica. Eu achava aquilo um pouco limitante. É muito legal, é lindo, Sim. né? Maravilhoso. Mas eu não tinha muito a vocação de ser o engenheiro de prancheta, né? Que inclusive é um negócio que falta hoje em dia. Eu vejo uma certa diminuição nisso. Isso é muito ruim, na verdade. Eu até me penitenciava, né? Eu queria ser esse engenheiro de prancheta, queria querer ser, né? Mas eu não... Eu gostava mais dessa parte de olhar um pouco a coisa como um todo, de gestão, da parte comercial. Isso na faculdade não ensina. Então, quando eu terminei a faculdade, eu percebi que tinha algumas coisas ali que a gente saía muito cru para o mercado de trabalho como Até um hoje todo. sai das faculdades muito cru. A principal lacuna que eu enxergava era do ponto de vista econômico-financeiro, né? O engenheiro sai sem saber o que é uma taxa de juros direito. E aí eu logo em seguida resolvi fazer uma pós-graduação em finanças no INSPER, lá em São Paulo, que é o Certificate in Financial Management. E aí foi uma mudança da água para o vinho, porque eu saio da Unicamp, uma faculdade pública, né? Aquele esquema meio... que às vezes a faculdade pública ela te abre muitas portas, né? Abriu a porta do intercâmbio, você tem ali acesso a bolsas de pesquisa, mas a faculdade pública no Brasil está passando por um processo de sucateamento. Há mais de 20 anos. Isso é muito ruim, é triste, né? Você vê professores que estão ali que não têm a mínima vontade de dar aula, o cara está ali para fazer uma pesquisa. Enfim, isso é até um tema para outro... Acho que ontem teve um problema com o professor da Unicamp, inclusive, não foi? Foi que ele pegou um menino com a faca para matar um menino, bateu no menino. Não sei. A gente não sabe o contexto. Não sei o contexto, mas... Que nível chegou, né? E aí, eu fui pro INSPER, já é o oposto, né? Faculdade privada, professores extremamente engajados e tal. E aquilo foi ajudando a compor um pouco esse meu arcabouço de formação aí, né? Digamos. Mas eu nunca, apesar de eu sempre ter tido a convicção de que eu queria... obviamente, você vê... Eu vi meu pai a vida toda construindo um legado, né? E eu sempre quis estar preparado para receber esse legado, mas eu nunca quis ingressar de cara na empresa da família. Primeiro por uma questão de orgulho próprio, né? O jovem tem essa coisa de, quero construir uma coisa minha, quero mostrar que eu tenho meus próprios méritos, ganhar experiência, né? Numa outra... Natural. Outra empresa. E nisso, o meu pai nunca forçou nenhum filho ele nunca fez esse tipo de pressão, sabe? Falou, segue teu caminho e tal. Que os seus irmãos trabalham com vocês também, não é isso? Nós somos em 5, entre meus, seus e nossos, porque tanto meu pai e minha mãe são segundo casamento um do outro, ambos têm filhos do primeiro e do segundo casamento. No total, nós somos em 5 irmãos. Dos 5, atualmente, eu e mais 2 trabalhamos na empresa. O mais velho saiu da faculdade e já ingressou na empresa. Isso não tem certo e errado, né? Cada um tem uma, tem uma trajetória. Uma das minhas irmãs, que também trabalha lá, saiu, teve uma experiência empreendedora, trabalhou rapidamente numa empresa, não me lembro exatamente em quantos anos, e ela ingressou na empresa também. Eu, quando terminei a faculdade, resolvi prestar alguns programas de estágio em áreas que eu gostava, e acabei entrando como estagiário numa empresa de energia renovável. Que na época em São Paulo era uma empresa super pequena, quase uma startup. Hoje em dia abriu até capital na bolsa. É a Ômega Energia, uma empresa sensacional. E eu entrei num momento que a empresa estava crescendo muito. Adorei o estilo de trabalho. A gente cuidava de gestão de implantação de ativos renováveis, né? Eu fazia parte da equipe de gestão lá de uma PCH, né, uma pequena central hidrelétrica, e a empresa estava começando a investir no mercado de solar, eólico, grandes parques, né, não geração distribuída, grandes parques. E eu dei a sorte de ter um gestor na época muito bom, que hoje em dia virou quase um irmão meu, virou um amigo pessoal, padrinho meu de casamento, meio da minha esposa. Que legal. E nós nos demos muito bem, ele me ensinou muito, e eu acabei evoluindo demais também, fui promovido várias vezes em pouco tempo e foi a primeira vez que eu, logo saindo da faculdade, senti um pouco essa coisa do sucesso próprio, né? Falei, estão me reconhecendo, que legal esse sentimento e tal. E ali eu pensava em
em fazer uma carreira própria durante algum tempo. É aí que entra a decisão. Eu nunca quis que isso entra um pouco um pouco de soberba, um pouco de... tem um fundo um pouco negativo nesse sentimento, né? De querer assim, eu não quero mostrar que eu preciso da empresa, eu quero que a empresa da família eventualmente precise de mim, né? Pô, um pouco de maturidade, um pouco de orgulho, não é um sentimento bom, mas é bom na medida em que faz você ingressar no negócio sem estar 100% cru. Porque querendo ou não, você... Isso eu sempre quis, eu acho uma coisa muito certa. Se você vai entrar num negócio da família, primeiro, eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai. Tenho o maior orgulho de ser filho do meu pai. É bem isso aí. Né? Eu não vou mudar isso. Não tem como. Agora, eu tenho que estar lá sabendo da pressão que isso traz e com casca e experiência já suficiente para conseguir corresponder às expectativas que estão sendo criadas. Certo? Então, esse período antes de eu ingressar na empresa serviu para criar essa casca, né? Para saber o que é ter um chefe, para saber o que é liderar uma equipe, enfim, para criar maturidade. Você passa por todo esse tipo de experiência no mercado em geral, né? Muito legal. E nesse período que eu estava em ascensão e, tranquilo com a ideia de fazer uma carreira legal... E já rampando para a carreira, você já foi várias vezes promovido e tal. E aí foi quando o meu pai me ligou e me deu a notícia na época, em 2016, que a empresa iria entrar em recuperação judicial. Vou contar um pouco aqui desse capítulo, mas foi um período extremamente desafiador. Ele falou, olha, volta para casa, a gente precisa conversar, eu acho que está na hora de você voltar, estou precisando de ajuda. Você estava em São Paulo, você morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo. E aquilo para mim foi tentando achar o adjetivo certo. Massageou o ego. Foi um soco, assim, eu falei, é isso que eu precisava. Passou um dia, ele me ligou de novo e falou, olha, pensando bem, não é justo com você. Você tá aí, você tá gostando, você tá indo bem, vou te trazer, a gente tá num período complicado, gostaria que você entrasse num momento mais tranquilo, né? E eu falei, olha, o oposto, justamente o oposto. Pô, tô junto ou não tô? Qual é o legado? O legado não é nosso? O negócio não é seu? Eu não quero levar isso pra frente? Bom mar nunca fez bom marinheiro. Não tem momento melhor para eu entrar do que agora. Se a gente passar junto por essa turbulência, eu tenho que aprender agora. O negócio vai. Conta comigo, estou voltando. Pedi demissão, voltei. Nosso pedido de recuperação judicial foi no último dia de outubro de 2016, 1º de novembro eu estava admitido na empresa. Você foi admitido numa RJ. Exatamente. E que foi a segunda que o meu pai passou, porque em 94, o ano da aquisição da Cooper Steel, na época era concordata, não era recuperação judicial. Virada para o plano real, né? Se vocês forem pegar as estatísticas de empresas que saem de recuperação judicial, é uma estatística muito triste, estarrecedora. É menos de 1% das empresas que saem. Saraiva é uma delas. E mesmo das que saem, tem uma estatística o seguinte, dessa pequeno percentual que sai, a imensa maioria nos 5 anos seguintes acaba falindo. Acaba indo à falência. Porque não tem fôlego, porque sai ainda mancando, né? Então, nosso grupo ter passado por 2 é um negócio assim, muito satisfatório. Conseguir essa recuperação é extremamente... E 94 foi entrada no plano real. Né? Na época 94, foi um calote muito grande que a empresa tomou, dessa vez era um processo de renegociação de dívida com um grande banco, enfim, que no fim das contas ficou provado que nós tínhamos razão, mas que enquanto estava sendo discussão, aquilo acabou... nós nem fomos citados, né? Acabou tramitando num tribunal em outro estado, foi julgado a revelia, e quando a gente se manifestou, o juiz falou, não, então deposita aqui essa quantidade que está em discussão, deposita em juízo. Era uma quantidade assim, absurda, era quase 100 milhões de reais. A gente não tinha... Estava com caixa apertado e veio a recuperação judicial. Enfim, detalhes técnicos. Sim. Mas... Então, voltei e foi quando me foi designada a função de ir como superintendente industrial da unidade de Campinas, da Cooper Steel. O negócio estava pegando fogo lá em Orlândia, que é onde é a nossa sede administrativa.
E o Vincenzo me disse, olha, eu não vou conseguir dar tanta atenção para Campinas, vai para lá e Campinas estava na Concordata também? Sim, o grupo, né? Era o grupo, então já fazia parte de um grupo, já era uma holding, já estava. E Campinas, eu tenho uma relação muito legal com a cidade, porque eu fiz minha faculdade aqui, né? Eu fiz Unicamp, eu já tinha morado 5 anos aqui, e alguns dos gerentes, dos coordenadores da unidade de Campinas, eram pessoas que me conheciam desde pequeno, né? Você sabe, você conhece um deles. Nós vamos até falar deles aqui. Né? Um abraço para eles, deixar que tem um tópico para eles aqui. Zé Luiz, Vail. O Zé Luiz, especificamente, me pegou no colo, literalmente, né? Quando eu nasci lá. E ele trabalhava ainda em Orlândia, então ele frequentava muito ali a nossa casa para fazer um serviço, alguma coisa. Ele era eletricista na época do grupo. Então me conhecem muito desde pequeno. Então eu já tinha um afeto grande pela cidade, tinha um afeto grande pela empresa em si, pelos gestores que estavam ali. E a Cooper Steel, especificamente, por estar em Campinas, um pouco longe de Orlândia, era um pouco carente da proximidade de um dos diretores, de alguém da empresa. Exatamente. Mas como foi essa relação? Que é muito legal isso. Tá bom, ele te buscou no hospital, ele conta isso com o maior orgulho, o Zé Luiz te buscou no hospital junto com o pai. Aí, de repente, chega um garoto com 20 e poucos anos, né? E assume uma cadeira de total posição na empresa. Quer dizer, não tem cargo acima do seu, era só seu pai. Exato. Como foi essa relação com eles ali? Aí entra um pouco do que eu aprendi na minha experiência prévia, né? Porque tem uma máxima e dizem que você acaba o profissional que você se torna tem uma influência muito grande do primeiro e do segundo chefe que você tem, né? E eu tive a sorte de ter um primeiro gestor muito bom na empresa que eu trabalhei em São Paulo. E uma pessoa que eu tenho extremo carinho. E esses anos que eu passei lá foram cruciais para eu conseguir entrar no chão de fábrica e conseguir dar conta daquela situação. Você tem que ter muita humildade. Na época que eu trabalhava em São Paulo, a gente fazia gestão de implantação de uma central hidrelétrica no norte de Minas Gerais. Uhum. Então eu, acabado de sair da faculdade, cru de tudo, eu tinha que fazer umas pontes assim. Num dia eu estava lá na Faria Lima, numa reunião, apresentando para o CEO da empresa ou para alguém do conselho como que estava o resultado do retorno de investimento do projeto. E 2 dias depois, eu estava lá, perto de Diamantina, lá em Monjolos, quase na Bahia, num canteiro de obra, detonando explosivo dentro de um túnel que a gente estava construindo, com um monte de peão ali. Eu também não entendia nada ali da obra. Eu tinha que transitar entre esses mundos e conseguir angariar um pouquinho de respeito e criar uma relação de confiança com pessoas de um espectro muito distinto, né? Quando eu chego na Cooper Steel, na fábrica, na superintendência industrial, eu falei, isso vai... não tem muita diferença entre o canteiro de obra de um grande projeto de infraestrutura e um chão de fábrica muito grande, né? Falei, olha, nós estamos passando por um período desafiador. Me foi confiado uma missão de vir para cá para tomar conta aqui da unidade, melhorar tudo que a gente puder melhorar. Eu não vou ensinar ninguém aqui a trabalhar. Vocês conhecem muito mais do trabalho de vocês do que eu. Eu sei aonde eu posso ajudar. Eu tenho ferramentas de gestão interessantes para apresentar para vocês. Eu não vou demolir nada aqui, eu não vou começar nada do zero. Eu preciso que vocês me ensinem o máximo que vocês puderem nos primeiros meses. Eu preciso dominar tudo de produto, de processo, o que a gente compra, como vende, como compra, como é constituído o nosso custo. Eu falei, vocês vão me ensinar o máximo, eu vou absorver, eu queria ser uma esponja nos primeiros anos. Eu falei, eu não quero sala. Eu botei minha mesa no chão ali de fábrica, era uma salinha que ficava num vidro só para eu conseguir atender um telefone, mas era a mesa no controle de qualidade, ficava na boca da fábrica, porque eu queria viver aquilo, né? Uhum. E eu falei, olha, a gente vai conservar o que tem que ser conservado, aprimorar o que precisa ser aprimorado. Eu tô chegando agora, a empresa tem 45 anos, não sou eu que vou chegar aqui como o cavaleiro do apocalipse ou salvador da pátria, né? Mudar tudo, né? Exatamente. Então, eu dei sorte no seguinte sentido. A turma daquela
planta especificamente era um pouco carente de atenção de alguém de controlador do grupo, de algum dos controladores, de algum diretor, alguma coisa. Então eu acabei sendo bem recebido, mais ou menos assim, finalmente tem alguém aqui que vai olhar para nós. E ao mesmo tempo, essa minha postura fez com que ninguém ali se sentisse ameaçado. Sim, né? Sim. E dali para frente foi de vento em popa. E você sabe uma coisa que parece até polêmico que eu vou falar aqui, mas o Zé Luiz tem quantos anos? Uns 60 anos? Por aí. Uns 60 anos. O Ivail, próximo disso. Você tem um parque de funcionários com uma idade lá em cima. Nós acabamos de ser certificados como conselheiros pela Board Academy e uma das coisas que a gente tem ouvido muito é que esses homens têm muita experiência e esses homens valem ouro como conselheiro de uma empresa. Né? E você não chegou jovem fazendo como a gente vê no mundo corporativo, demitindo a velharada, que é assim que a gente ouvia muito, demite, coloca gente nova, que não entende nada, que não conhece nada. Não tem histórico da empresa. Tem histórico. Isso é muito legal na sua postura. Você chegou e falou, não, independente desses caras conhecerem muito aqui, tem gente nova, eu vou pôr gente nova. Não. O equilíbrio, né? Papo de equilíbrio, né? Não quero usar clichês, né? Nem lugares comuns. Mas tem você tem que ter um pouco de bom senso, né? Esse meu primeiro chefe, ele tem até hoje eu uso uma frase que ele diz, olha, com bom senso e regra de 3, você resolve 99% dos problemas que você vai ter no mundo corporativo. E nesse caso entra o bom senso, sabe? Você pega os grandes times campeões, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Champions League e tal. A média de idade tá sempre ali entre 28 e 29. Você tem uns caras com 32, 33, você tem uns caras com 19, 20. A maioria dos grandes times campeões tem uma média de idade entre 27 e 29 anos. Por quê? Eles fazem uma mescla, né? Uma mescla, certo? Eu vou contar bastante dessa história de mescla. Nesse caso a gente está falando de idade, mas conforme eu for contando aqui o resto da história da empresa, tem outras mesclas também que acabam gerando sucesso, né? Nossa empresa tem uma taxa de giro de funcionários muito baixa. Turnover baixíssimo, né? Turnover muito baixo. Era baixo até demais, porque isso acaba gerando uma certa acomodação em casos extremos, tá? Tô falando de casos extremos, que é o cara que sabe, ninguém aqui é mandado embora mesmo, então deixa eu ficar aqui na minha, se eu não fizer nenhuma grande cagada, eu não vou ser mandado embora. Esse é o caso extremo. Esses casos você tem que extirpar, você não pode também se acomodar. Mas os caras que trabalham bem e vão simplesmente o tempo vai passando, os caras vão ficando mais experientes, esses caras que continuam dando sangue e vestindo a camisa da empresa não podem se sentir ameaçados, né? Muito bom ouvir isso, cara. Você tem que trazer os caras novos, mas mostrar que pro cara que tá lá dentro que ele não tá sendo ameaçado e o cara de fora que ele tem que respeitar a experiência do cara que tá lá dentro. Claro que falando é fácil, você conseguir manter esse ambiente de forma colaborativa é difícil, porque aí entra o ser humano, né? E aí entra orgulho, vaidade, entra toda uma série de defeitos aqui humanos, então não é simplesmente falar, não, vamos fazer um equilíbrio aqui que funciona. Não funciona sempre. Quando não funciona, você tem que ter a firmeza de chamar todo mundo na mesa e colocar as coisas às claras, falar grosso, né? Então, tentar gerar um clima colaborativo não significa sempre ser paizão e passar a mão na cabeça, porque parte de uma posição de liderança, de gestão, de comando é tomar decisões difíceis e dar comunicados difíceis, né? Se você quiser 100% do tempo ser querido pelos outros, simplesmente, você não vai ter uma trajetória boa. Você vai acabar levando a empresa para o buraco. Então, parte do trabalho é tomar decisões duras, né? Mas, juntando isso com o ambiente colaborativo, a gente conseguiu ter muito sucesso. Mas aí você entrou em 2016, você assume ali o Peristil e a empresa correndo uma RJ. Exato. Você falou tecnicidades aqui à parte, mas quer dizer, no momento é na técnica que se perde, exato, né? Então tinham problemas ali, claro. A gente estava com fluxo de caixa muito contado, crédito no mercado vai embora, você tem que começar a comprar meio que tudo à vista. Você enxuga a fábrica, sua gestão tem que ficar enxuta, seus estoques têm que baixar, teu custo operacional tem que baixar, e aí é nesse contexto que a gente acabou se conhecendo, né? A gente vai falar depois, é um contexto de necessidade de inovação para corte de custo, pô, né? E
E aí eu consegui entender a dinâmica daquela planta e colocar algumas ferramentas de gestão que não havia ali antes. Consegui deixar a operação correndo de uma forma tal que no meio de 2018, na virada de 18 para 19, meu pai falou, olha, eu acho que agora você dá conta de tocar essa empresa remotamente, indo aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, vem para cá me ajudar aqui agora. E aí eu fui tomar conta de algumas operações de Orlândia, e nesse momento, um pouco por necessidade da empresa e um pouco por vocação minha, eu acabei migrando um pouco para a área comercial. E aí foi onde eu comecei a assumir a área comercial e implementei uma reestruturação no time comercial, que é a locomotiva da empresa. Se a tua empresa não vende... Esquece. Você tem que ter um pessoal. Você tem que ter 2 tipos de funcionário na tua empresa, né? Tem um cara, o Thales Gomes, lá da G4, um cara, eu gosto bastante de algumas coisas que ele fala. Ele fala, tua empresa tem que ter 2 tipos de gente, quem vende e quem ajuda a vender. Porque se não tem venda, o negócio não anda. Exatamente. Né? Então nós estamos bem, todo mundo na nossa empresa quer vender. E aí essa transição foi muito legal, eu acabei me encontrando ali, eu consegui juntar o meu gosto pela parte técnica com esse viés que talvez seja uma vocação que eu tenho, né? Algo que vem natural, eu gosto de juntar os times, de juntar a parte técnica com essa parte de comunicação para a venda. E ali foi o segundo lugar onde eu cheguei e precisei fazer uma reestruturação no time mesclando diferentes habilidades. Eu precisava montar um time novo para atacar um mercado novo, que é o mercado de infraestrutura de parques eólicos, parques solares. Era um time focado em infraestrutura para energia, né? Grandes parques e linhas de transmissão. Era um time comercial que eu não tinha. E a empresa que teve sempre a tradição de contratar pessoas locais, e eu, lá em Orlândia, na região, eu não ia conseguir encontrar essa mão de obra e eu precisava quebrar um paradigma, porque eu ia começar a trazer gente de fora para uma empresa que eminentemente tinha funcionários locais. E consegui quebrar esse paradigma. Que aí era um paradigma interno, inclusive. Exatamente. Dos colegas, até da própria diretoria. Exatamente. E aí eu consegui montar um time muito legal, trouxe profissionais de mercado, uma mescla de idade também muito boa. Esse time fica lá em Orlândia, então? Esse time ele fica remoto e mensalmente eu junto todo mundo no escritório para fazer a reunião geral. E aí vem pessoal de engenharia, vem o nosso pessoal interno. Até que a gente ia marcar um dia aqui, você teve essa reunião. Exatamente. Você falou isso. Exatamente. E aí, de novo, eu tinha que mostrar para quem já estava no nosso time de dentro que ninguém ali estava ameaçado. Quem estava vindo de fora precisava se sentir abraçado e, de novo, essa dinâmica não é fácil. E você conseguir transferir funções de gente que já estava ali há anos fazendo uma coisa e falou, olha, quem vai fazer isso agora é esse cara aqui, mas é para você conseguir focar naquilo que você faz bem. Isso não é... Você não tem que encarar isso como um castigo, ninguém está te dando um downgrade. Pelo contrário, eu preciso que você renda naquilo que você é bom, né? E para isso eu estou trazendo reforço. Então eu consegui montar um time com uma mescla muito boa de idade, engenheiros novos, engenheiros cabeça branca, cabeça preta, e gente de fora, gente de dentro, prata da casa que mantém a nossa essência, mas ao mesmo tempo trazendo inovação de gente que trabalhou em empresas de mercado, enfim. Deu muito certo de novo, e foi onde a gente, na época da pandemia, voou, porque nós estávamos com um time muito bem montado, desbravando um mercado novo e com produto, a gente tinha um produto na época que era um produto, ainda é, né, um produto inovador, ele se vendia muito bem, mas era uma venda técnica, eu precisava de gente técnica, então eu consegui montar esse time estruturadinho. E na época da pandemia, quando tinha tudo para dar errado, né, falou, pô, a gente está começando a se recuperar, ninguém sabe como vai ser. Na verdade, como a gente fornece produtos para a cadeia do setor de energia, que o setor elétrico foi considerado essencial, então a gente não precisou parar, não paramos nem um dia, graças ao bom Deus. Nós também não. Acho que foi o período que a gente mais trabalhou e mais ganhou dinheiro. Então, e aí as commodities explodiram. No começo gera sempre uma turbulência, mas no fim das contas você com a mesma equipe, com a mesma fábrica, com as mesmas máquinas, está rodando e obviamente tentando manter a mesma margem de rentabilidade, você está rodando um volume muito maior, desculpa, esbarrei no microfone aqui, está rodando um volume muito maior, então o que começa a sobrar de rentabilidade, de EBIT, etc.,
de resultado operacional sobe também. E aí, tudo que a gente tinha montado de deixar a nossa operação enxuta, de cortar os excessos, todo mundo com o farol ligado, todo mundo com o alerta ligado, aquele modo crise, né, que você nunca pode desligar, com o time montadinho, tudo acertadinho, e o mercado, a famosa, que era o V, né, vai ser a curva em V, a retração e o retorno. Na verdade, isso foi um efeito chicote, a perna do V, o negócio explodiu. A gente estava com a fábrica muito bem montada, a equipe muito bem montada, e aí na virada de 2021, a gente conseguiu dar uma virada de mesa em todos os nossos índices que estavam negativos, ficaram mega positivos, e em novembro de 2021 a gente conseguiu encerrar 100% o processo de recuperação judicial. Mas aí vem, né? Parece um clichê de novo, você falou disso. A sorte só aparece para quem está pronto. Né? Exatamente. O cavalo passou arriado. Uma frase que o Vincenzo, meu pai, nasci, cresci escutando ele falar, audacias fortuna iuvat, ou seja, a sorte ajuda os audaciosos, né? É isso aí. Vocês se prepararam antes. A sorte não pode te encontrar despreparado. São clichês, né? Mas eu não gosto de clichês, mas nesse caso não é um clichê, aconteceu. cara. Mas uma coisa importante, aí você falou muito de gestão de pessoas, né? Até lá atrás você falou assim, o mesmo pessoal lá que eu trabalhava lá na empresa, lá em Diamantina, quando eu fui pro chão de fábrica, era praticamente a mesma coisa. Assim, gestão de pessoas, né? Você valorizou muito isso, assim, volto a dizer, a gente acha muito legal esse trabalho que a gente faz ali com o Zé Luiz, a gente percebe que é um pessoal muito alinhado com a empresa, muito alinhado. Sim. Eles seguem muito assim, vamos seguir o líder aqui, o que ele está falando, enfim. Mas essa valorização dos colaboradores sêniores é uma coisa que eu vejo como essencial para vocês lá. Quer dizer, a gente tá do lado de fora, mas a gente vê, é um pessoal alinhado. E todo mundo que vier, é o que você falou, todo mundo que vier novo vai entender que, esse pessoal que tá aqui não é à toa. Eu tenho que respeitar esse pessoal sênior. A alma da empresa são as pessoas. Sim, exatamente. Esse é o maior patrimônio. Isso é outro clichê. Não, é o seu maior patrimônio. E pode chamar de clichê quem quiser. É o maior patrimônio. Mas é o seguinte, é clichê porque muita gente fica falando isso, né? Mas não faz. É bonito colocar isso nos valores da empresa, né? Lá, a valorização do colaborador, papapá. Mas na prática não fazem. Isso. E eu tenho uma opinião, até muita gente pode discordar, mas eu vejo esse fenômeno como fruto de uma despersonalização de gestão em empresas conforme elas vão crescendo muito. Então as empresas vão ficando multinacionais e quem comanda a empresa deixa de ter o skin in the game, né? Isso. Então a empresa nasce, uma empresa familiar, e dali a 10, 20, 30 anos foi vendida. Isso nos Estados Unidos a gente vê muito acontecer. O mercado pujante, o mercado de M&A lá, fusões e aquisições, roda que nem água. E a empresa é comprada por uma outra empresa maior, que depois elas fundem e é comprada por uma outra holding também que tem mais de uma indústria, e dali uns anos esse conglomerado é vendido por um fundo de investimento. Acabou. Acabou, a empresa já é... Quem está lá sentado no conselho, às vezes é um conselheiro profissional que foi contratado, o CEO é um cara que chegou ali, a empresa deixa de ter o vínculo com a sua essência. Descaracteriza. Deixa de ter o vínculo com o seu início, com a sua essência, com a sua natureza, de quem criou aquela cultura. E os tomadores de decisão passam a ser caras que chegam, às vezes tem o bônus dele mal atrelado a alguma outra meta, o cara tem o bônus dele atrelado a redução de custo e aumento de faturamento. Beleza. O cara vai lá, ele vai ficar 5 anos, ele vai cortar todo o custo que ele puder, os engenheiros sêniores que ele tem, ele olha como custo, são os salários top. Exatamente. Fala, vou mandar esses caras embora, minha folha vai reduzir. Ele não olha a carreira em Y, né? Que o cara é especialista. O comercial da empresa, começa a vender. Faz o bônus dele, dá um kicker gigante. Sim. Dali a 5 anos o cara sai da empresa. Ele bateu todas as metas, isso é um erro de quem coloca as metas, mas também muitas vezes os conselhos da empresa que sentam lá, não tem também ninguém skin in the game lá, né? E acabou. E aí o cara não olha mais aquele engenheiro top, ele não vê mais o valor que aquele cara tem, ele vê quanto aquele cara custa. Nossa, Farias e o Udo ouvindo isso aqui, eu vou ficar doido. Exatamente, a gente fala isso. Empresas, inclusive do nosso setor, que passaram por esse processo. A gente viu, tem concorrentes
fornecedores e clientes nossos a gente enxerga passando por esse processo. Exatamente. Nós vivemos isso, indústria. Se você fizer uma pesquisa de satisfação dos clientes dessas empresas, você vai ver que os clientes estão assim aterrorizados com o atendimento, porque é o que você falou. O cara só está olhando a redução de custo interna dele para ele ganhar o bônus, né? Mas assim, o atendimento ao cliente é muito piorado, né? A gente tem visto muito isso, Leandro. São incentivos de remuneração variável mal projetados, mal pensados a executivos, a C-levels. A gente sempre falou, a meta, o objetivo, chame como quiser, para um bônus, ele tem que ser único para a empresa inteira, do faxineiro ao CEO. O cara tem que olhar e falar assim, poxa, eu estou remando para o mesmo lugar. Aí você vê uma equipe rema para um canto, outro rema para o outro, aí vira uma bagunça. E quem perde com isso? O cliente. O cliente é o que mais sofre e a empresa fala, não, estou batendo resultado, estou fazendo bonito. E o cliente... Mas tirando essa parte de incentivos, eu tô... Um problema às vezes que é mais... um degrau embaixo, assim. Muitas vezes quem está na direção dessas empresas ele não paga pela consequência da má decisão da gestão dele, entendeu? Exato, porque o dele vai cair no bolso. Ele não tem responsabilidade em cima da atitude que ele tomou, da má decisão que foi tomada. Isso, em inglês tem o termo accountability, né? Isso. Não sei muito bem como traduzir isso para o português, mas é falta de accountability. Prestação de contas, vai. É uma prestação dele. Ele não presta conta. Exatamente. No final do dia, ele não presta conta, porque quando termina os 5 anos dele, ele volta para a Suécia, ele volta para a Alemanha. É nesse momento que eu estou falando. Depois de 5 anos ele volta, o mercado para ele, como ficou, né? Os clientes, a satisfação, está destruída. A gente vê muito isso hoje, Lorenzo. Em alguns clientes que a gente trabalha, tiver assim, o fornecedor está ali, perdeu todo o histórico, o pessoal que está atendendo, tudo bem, um pessoal novo, vamos dizer assim, todo mundo tem que ter chance, né? Mas é um pessoal ainda despreparado. E aqueles sêniors foram eliminados, retirados da empresa. É isso aí. Então, assim, você vê muita gente muito despreparada, tal, atendendo, e o cliente insatisfeito. Então, assim, é o que você falou, depois de 5 anos o cara volta. Apesar da minha pouca idade, né, do meu pouco tempo, a minha carreira é curta ainda, não posso dizer que eu sou um cara experiente, pelo contrário, eu tenho muito mais ainda a viver do que já vivido. Mas digamos que nesse rápido resumo assim, do início dos desafios, esse foi sempre do meu estilo de gestão, foi o que sempre deu mais resultado. Conseguir envolver as pessoas das equipes que eu passo a liderar nas tomadas de decisão. Falar, olha, gastar o início da sua jornada aprendendo com quem está ali, entendendo, a fase diagnóstica é muito importante. E você tem que criar um vínculo de confiança com aquelas pessoas para que ninguém te sonegue informação. E você aprenda exatamente como está acontecendo a coisa ali. A pessoa não pode achar que você está buscando culpado. Olha, eu quero entender como está sendo feito. Se a empresa chegou até aqui em 40 anos, 45 anos, agora fazendo 50 anos esse ano, sem mim, então imagina que vocês estão fazendo uma coisa errada. No máximo tem umas coisas aqui que podem ser melhoradas. Exatamente. Então essa fase diagnóstica é muito importante. E aí você... Depois que capta a confiança da turma, começa a fazer tuas apostas e os caras, a primeira coisa que você faz dá certo, a segunda dá certo, todo mundo compra a tua ideia, dali para frente você vai ganhando um pouco de costas largas para tomar as próximas decisões, trazendo gente, misturando gente, quem está dentro não se sente ameaçado, extirpando aqueles casos extremos de quem estava ali, as poucas pessoas que estavam ali remando contra a maré, criando uma boa mescla de habilidades complementares ali no grupo, decisões ali mais ou menos, olha, todo mundo dá opinião, ouvindo o que todo mundo tem de diagnóstico para dar, trago para mim, formulo uma decisão e jogo e todo mundo compra. E ali o negócio começou a andar. E compra porque ele se sente pertencente, né? Exatamente. Você está correto a minha fala aqui. Tem pertencimento. Isso, ele tem pertencimento, porque ele participou. Por mais que você vai chegar com uma decisão diferente do que ele deu de ideia, ele fala, pô, eu pertenço a essa ideia, eu participei dessa ideia. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreva, olha o papo, e isso é equilíbrio. 31 anos de idade, e aí eu quero falar agora com você sobre desafio. Você pode até falar, poxa, eu tenho um pouco tempo, mas com certeza teve muito desafio para chegar até aqui,
né? O desafio dos seus pais acaba sendo o seu desafio também, mas eu quero saber, a gente quer saber aqui um desafio seu, pessoal. O que foi mais desafiante no meio de tudo isso? Porque aí tem relação familiar, tem filho, tem viver longe deles. Como que se inscrevem no canal, porque esse podcast não traz aqui celebridade. Aqui nós falamos de vida, tem sucesso. Pessoas reais, né? Pessoas reais, tem sucesso no dia a dia, isso aqui é sucesso, nós somos... É o mundo corporativo. É o mundo também, corporativo, né? exatamente. Então é não precisa ser, como que eu posso dizer, celebridade, ter o podcast bombando ou ter um youtuber bombando. Não, nós somos prova de que tudo que eles falam lá, e é legal o que eles falam, tem aqui, acontece na vida real. Exatamente. Olha, desafios tem vários, né? Tentando puxar aqui na cabeça alguma coisa que seja realmente marcante. A pressão, a expectativa gerada, né? Quando entra alguém que é da família e o cara tá aí porque é filho do dono, né? Desde o dia 1, eu tentei fazer com que isso me afetasse o mínimo possível. E isso é um desafio, porque muitas vezes, né? Você fala... Falar é fácil. Falar é fácil, fazer é um pouco mais difícil. Então, conseguir chegar ali, deixar essa pressão um pouco de lado e você confiar um pouco na tua intuição, né, no teu taco, pô, relembrar da tua história, né? Tudo que você fez, as coisas que você fez que deram certo, as etapas que você passou, o barro que você amassou, né? Não tô aqui à toa. Eu tenho que confiar um pouco e aí você vai tomar uma decisão, por mais que esse processo de conversar, de envolver todo mundo, muitas vezes você vai tomar uma decisão que é uma quebra de paradigma ali. Aquilo nunca foi feito, a empresa está com quase 50 anos e aquilo é um pouco... Se der errado, aquilo vai cair nas tuas costas, né? Chega uma hora que você tem que bancar, né? A confiança para dar essa... bater no peito e falar, não, eu tenho confiança de dizer que vamos fazer isso e vai dar certo. É hora que você precisa ter um pouco de peito, né? Digamos que esse é um desafio grande, mas que com o tempo isso foi sendo aplacado. E aí eu acho que é interessante trazer isso para esse papo, porque eu tô falando muito desse tipo de desafio, de ser parte da família e tal. E aí muita gente fala, pô, você trabalha com seu pai, né? Você tem muita convivência, isso deve ser muito complicado. E aí sempre trazem alguma experiência negativa. Pô, mas eu tenho um caso, muita gente fala, eu cheguei lá, ninguém deixou implementar o que eu queria, então por que me chamaram? Tava tudo errado e tal. Todo mundo vem já perguntando com esse viés negativo. E a minha experiência é exatamente oposta. Eu sempre admirei demais o trabalho do meu pai. Sempre tive muito respeito. Inclusive, um dos meus grandes medos de infância, de início de juventude, era de não ter tempo suficiente trabalhando junto com ele. Falar, pô, será que quando eu já tiver em idade de trabalhar com ele, ele já vai estar ou no fim de carreira, ou já não vai estar mais aqui com a gente e tal. De tanto que eu tinha anseio de aprender, porque é a segunda faculdade, né, pra mim. Mais do que os cursos de pós-graduação. Puta, eu já fiz Unicamp, INSPER, já fiz curso em Stanford, cursos de educação executiva, né? Mas a faculdade da vida de quem fez o negócio ali com a cara e com a coragem, batalhou ali, isso é o grande aprendizado, né? Então, eu sempre tive muito respeito pelo modo de pensar e modo de gerir dele. E ele sempre teve muito respeito pela opinião de quem estava chegando. Ele sempre deu muita autonomia. Então, eu vejo isso com meus irmãos também, os meus irmãos que trabalham lá. Nós nunca cruzamos a linha de querer empurrar a goela abaixo alguma coisa. E ele sempre nos deu a liberdade de implementar o que a gente queria fazer. Tudo sempre foi muito bem conversado. Vocês têm um conselho, sabe? De vocês, ou não? Ainda não é formalmente estabelecido em papel, mas ele informalmente ele funciona. Ele funciona. Né? Vocês se reúnem? Sim. Então, muita gente traz a experiência negativa do trabalho em família, né? Apesar da gente... Hoje somos uma empresa que já fatura mais de 1 bi, com mais de 1.500 funcionários, exportando para mais de 80 países, mas a gente ainda é uma empresa
Familiar. Controle 100% familiar. 90% das empresas do Brasil, tá? São familiares. Então, exatamente. E as pessoas acham que é tudo multinacional, que é tudo empresa gigante. É gigante. A gente luta contra multinacionais. Somos uma empresa ainda 100% familiar. Com produtos 100% de fabricação nacional. Isso é uma coisa também que a gente, nas últimas 2 décadas, né, a gente viu muita indústria. Vou importar tudo. De novo, o cara pensa na redução de custo momentânea e joga fora o plano estratégico das vantagens competitivas que uma produção nacional e desenvolvimento de tecnologia própria pode te trazer, né? Então, apesar de sermos já uma empresa de grande porte, somos ainda familiar. E o lado da empresa familiar que te traz vantagem competitiva é a velocidade da tomada de decisão. Isso. A dinamicidade disso, de não ser engessado. Você tem que ter o bônus dos 2 lados. Então, você tem que ter o pró da empresa grande, você tem escala, você tem orçamento, às vezes, para ter um departamento de engenharia mais robusto, você consegue investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de novos materiais, você consegue ter escala para bancar isso, mas você nunca pode perder a tua essência de conseguir tomar decisão rapidamente, de pouca distância de hierarquia ali, quando você decide uma coisa em cima, por exemplo, uma multinacional. Queremos fazer a gente enxerga uma oportunidade de mercado aqui para fazer um novo lançamento. Beleza, o cara que tem a ideia fala com o gestor dele, que vai levar para o diretor nacional. Eu vou levar isso para reunião de conselho, que vai ser daqui 45 dias lá na cidade, não sei onde. Quando a decisão volta... se for uma estrutura matricial então, tem que... senhor da quando a decisão volta, se ela for aprovada, a oportunidade já passou, o cavalo passou arriado. Então, a gente nunca quis perder essa flexibilidade que o fato de você ter os controladores da empresa em posições executivas chaves te traz, né? Claro, nós estamos ainda na 2ª geração que está fazendo parte do negócio. Isso vai ser um desafio lá na frente, quando chegar a 3ª geração, a 4ª geração, a gente vai ter que criar um processo melhor, né? Estruturado de fato, porque aí começa, quantos vão participar, quem vai participar, quem tem... Como vai participar, de que maneira vai entrar, quem almeja um cargo executivo, governança e as competências, e nem todo mundo tem a mesma competência para as mesmas atividades, enfim, isso é um desafio. Lá na frente, quando a gente conseguir implementar, eu volto aqui e conto para vocês como que é o desafio familiar, né? Porque às vezes é um sobrinho, é um neto que um tá preparado, o outro não tá, e aí entra a relação familiar, você tem que ter decidido antes. Mas como nós vamos agir? O fato do que eu posso falar com muita propriedade da minha experiência trabalhando numa empresa familiar é 100% positivo. Sabe? Eu sinto falta desses relatos. A maioria dos relatos que eu escuto de pessoas que trabalham com família são eminentemente negativos. E não é o meu caso. Recentemente a gente viu uma empresa aí que colocou sobrinhos, né, na estrutura e acabou... Hoje ela não tá nem caminhando bem por causa dessa situação. Teve que depois mandar embora, enfim. Mas uma coisa importante, assim, o Lourenço, que você fala, nesse alinhamento, né, a empresa familiar, todo mundo está alinhado, né? Você percebe que é uma discussão ali, a decisão é tomada rapidamente. E a gente até ouviu também no Board Academy, lá, esse curso que a gente fez de aconselhamento, que assim, 80% das empresas no Brasil, que aqui a gente passa por várias vulnerabilidades, incertezas, né? A economia brasileira, 80% das empresas no Brasil duram 10 anos. Ou, melhor ainda, não alcançam 10 anos. Não alcançam 10 anos, elas quebram muito antes então, disso. Assim, e vocês podem entrar aqui no assunto que é o Brasil, né? Então, mas o maior inimigo do Brasil é o próprio Brasil. Vocês estão aí nessa luta há muito tempo, desde... Quando 1973. 73. Esse ano estamos comemorando 50 anos. Tem inclusive algumas ações legais que a gente tem promovido lá. Muito legal. A gente conversa. Então, e passou pela recuperação judicial, quer dizer, saiu em grande estilo, vamos dizer assim, né? Sim. Tudo por causa do alinhamento, né? Acho que assim, exatamente. Uma coisa bem montada, a estratégia foi bem feita, todo mundo apoiou, todo mundo, então. Acho bem interessante para quem está escutando, né? Assim, porque realmente a gente, quando ouve falar de empresa familiar, você fala assim, pô, cada um puxa para um lado, não sei o quê, e vocês não estão exemplo aí de que... Isso é essencial. Esse alinhamento é essencial e você nunca desligar o modo crise é muito importante também. Porque quando você começa a ter vitórias, existe uma tendência ao relaxamento.
Porque é tão importante quanto você conseguir passar por uma crise e chegar digamos assim, num topo, você se manter no topo, né? É mais difícil manter no topo. É mais difícil. Bom, não vou dizer que é mais difícil, porque puta, quando você tá lá embaixo, você tem que ralar. Sim, mas é porque você se manter lá em cima, mas é um desafio, eu tô dizendo. É um desafio muito grande. Não relaxar, sabe? As pequenas vitórias têm que ser comemoradas, claro que tem, porque senão a vida vira cinza demais, né? Mas você não cair na armadilha oposta é muito importante. É muito importante. Eu diria que é essencial. Você sabe, a gente falou aqui agora sobre os relatos são negativos. Infelizmente, o nosso cérebro ele trabalha muito no negativo. As pessoas são muito negativas com as coisas. Mas tem muita empresa, assim, de capital familiar que muito sucesso. A CIMED é um exemplo disso. Sim. Você sabe muito bem, você acompanha. É lindo de ver. Ele já está na fase de sucessão. O filho está assumindo. E ele fala abertamente. Ele é um cara novo. Ele acho que é mais velho que eu. Pouca coisa. E o filho está assumindo já agora a empresa e é muito legal porque ele deixa isso aberto para todo mundo e participa no dia a dia, você vê uma paixão muito grande. E como ele, Grupo Intelli, tem outras dessa forma também. E a gente precisa divulgar isso mais, que o Brasil tem muito empresário de muito sucesso dentro de um país em que, como você acabou de brincar aí, o maior inimigo do Brasil é o próprio Brasil, quer dizer, nós temos um terceiro sócio que não ajuda em nada. E o empresário está tendo sucesso, está conquistando com esse equilíbrio que precisa ter entre vida e a vida profissional, que aí eu quero já entrar nesse assunto com você da vida pessoal também, né? Porque... Tá com um garoto novo aí, o Vitória, né? Vitória, mais um palmeirense no time. Mais um grande palmeirense. Ele nem sabe ainda, mas é palmeirense. Ah, não, foi por livre e espontânea escolha dele. Foi? Senão, saiu da barriga da mãe e já falou, sou palmeirense. Eu falei, bom. Senão o Papai não vinha no final do ano, né? Então, assim, pô. Mas bacana, e tá vindo um... Tá vindo mais um, não sei, tá muito recente ainda, não sei nem, não sabemos ainda o sexo. Parabéns. Se vai ser outro rapaz ou se vai ser uma menininha. Agora você pode ter certeza, esses são os seus maiores desafios. Sem dúvida, sem dúvida. Criar filho é o maior desafio. Trazer uma alma ao mundo, né? Ter uma alma confiada a você por Deus para guiá-la. Para mim é o maior presente mundo, e responsabilidade. É uma responsabilidade gigante, né? É isso aí. Todo mundo diz, não, o dia que você tiver um filho você vai saber. Eu falo, não, eu já conheço, eu tenho o amor do meu pai, da minha mãe, por analogia, né? Eu derivo do que é o amor de um filho. Quando você tem o seu primeiro filho, você vê que a sua concepção de mundo muda completamente, né? É um amor incondicional. É um amor incondicional, amor incondicional. E nós somos numa época de filhos, numa geração que está se discutindo muito, é uma geração muito difícil, muito, usa-se um nome até ruim, mas muito frouxa, não quer nada com nada, não quer... Eles querem a posição que nós temos, né? Os jovens de hoje querem a posição que nós temos. Então, existe um desafio na geração de você, dos pais como você, da idade que vocês têm, de exatamente refazer isso, porque tem um erro aí nessa... Infelizmente, tem um gap. E essa molecada está com uma visão muito diferente. E as empresas estão tendo problema com isso. Nós temos uma advogada, que é advogada do grupo. Ó, já estou chamando a nossa empresa de grupo. Claro, amém. Tá bom. Amém. A nossa advogada ela falou isso. Isso, inclusive, é uma discussão no judiciário. Porque os grandes problemas, as pessoas entram para trabalhar, a molecada nova entra para trabalhar e o que eu tenho que fazer? Você vai fazer isso, isso, isso. Tá bom, então é isso que eu vou fazer. Ela não te entrega o quilômetro a mais, como dizia o professor Marins há 20 anos atrás, né? O quilômetro a mais. Que você entregou numa empresa que é sua, que você podia sentar e falar, sim, eu sou dono. Sim. Isso aqui vai ser meu. Meus irmãos, querendo ou não, tem um pedaço disso aqui. Não, eu tenho que andar 1 quilômetro a mais, porque eu tenho que fazer valer o porquê que eu estou sentado nessa cadeira, né? E essa molecada de hoje perdeu isso. E eu não estou procurando culpado aqui nesse papo, mas cadê o equilíbrio disso? Tem muita gente falando sobre essas diferenças de gerações, né? Geração desde os baby boomers, né? Seu pai. Exato. É a geração Z, né? Tem essas diferenças de geração, isso é claro, né? Patente. Mas eu acho que toda época houve os seus desafios particulares e peculiares, né? Se for olhar ao longo da história, já teve muitos altos e baixos e épocas de decadência social, moral. Pô, voltar lá, desde Atenas, você teve o auge dos grandes filósofos, de repente você teve a derrocada da democracia ateniense, aí você teve o surgimento do Império Romano, e aí depois a decadência, você teve um
Império Germânico. Um Otávio Augusto, um Júlio César, de repente você teve um Nero, né? Aí você tem uma invasão bárbara. Você vai fazendo o caminho da história, toda geração teve teve ali os seus desafios a serem vencidos. O principal desafio da minha geração que eu vejo, também é uma opinião que talvez possa ser impopular e muita gente possa não concordar, é que hoje em dia ninguém quer mais ter filho, cara. Também. O Ocidente parou de ter filho. A Europa, tá vazia, em né, menos de uma geração, vai virar maioria islâmica. Maioria muçulmana. A tendência é irreversível. Pega um país igual a França, os meus filhos, quando tiverem a minha idade, não sei, talvez meus netos, ali a Europa já alguns países da Europa já vão ser maioria islâmica. Porque ninguém quer mais ter filho. Olha, a Itália também, né? A Itália também. Sim, tem cidade na Itália que tá vazia. Exatamente. Vazia. Eu tenho uma amiga que mora lá. Vazia. Cidade fantasma. E os países mais recentes do Ocidente, né, o continente americano como um todo, tem a oportunidade de ser um dos últimos, digamos, uns bastiões assim dessa resistência. E eu quero ter muito filho. Cara, é tão bom ser pai, velho. E olha que eu passei por desafio. Também não podem falar isso de mim, que eu tenho 3, tá? O Sérgio já tá acima da média. O Sérgio já tá acima da média. Já tá acima da média. E se você for olhar, a maioria dos argumentos para você não ter filhos hoje são pessoas que acabaram invertendo a cadeia de valores da sua vida. A maioria dos argumentos você está colocando o dinheiro acima da família, acima de Deus, acima você está colocando o que não é essencial acima do essencial. Dá muito gasto, dá muito trabalho. É sempre um argumento, é sempre um fundo, tem um princípio de egoísmo por trás. Vou pensar em mim, eu vou viajar, eu vou melhorar minha casa, eu vou, né? É exatamente isso. Enfim, é uma opinião impopular. Mas é uma opinião, né? Mas é um fato. Eu diria que é fato. Mas é uma coisa que se queira ou não. As opiniões são diferentes mesmo. Exatamente. Então, assim, eu quero fazer o trabalho, eu quero puxar a média pra cima da minha geração. Então, e sua esposa, obviamente, tá fechadinha contigo. É muito legal. Vocês são jovens, bonitos. Sim. E há muita gente também fala uma outra coisa. Eu não quero estragar meu corpo. São coisas meio assustadoras de ouvir. Eu não quero estragar meu corpo. Eu não quero ter que criar filho. A moça nos Estados Unidos que acabou de ganhar o Miss Estados Unidos é uma ex-bailarina. Se eu não me engano, ela tem 7 filhos. Ela acabou de ser Miss Estados Unidos. Que show. Bom, eu tinha 43% de gordura, brother. Eu tenho 15 hoje. É só você querer, você cuida do corpo e você fica bem. Isso aí não... Exatamente. E rumo aos 10, hein? Vou chegar em 10. Mas como tá sendo essa relação, assim, do trabalho e tal, e com família? Você tá conseguindo... Esse é sempre um desafio grande, né? De novo, eu volto nas lições que eu aprendi com meu professor de vida, né? Meu pai, imagina, com todos os grandes desafios que ele já passou, eu, na minha infância, assim, infância e juventude, enquanto eu estava em casa, antes de ir para a faculdade, né? Eu nunca vi meu pai carrancudo em casa. É mesmo? Ele no trabalho é um cara muito sério, sempre foi um cara muito sério, em casa sempre foi muito descontraído, sempre primou pelo bom humor. Inclusive é conhecido na minha turma de amigos como piadista. Justamente por isso, ele nunca levou trabalho para casa, o estresse para casa, e isso me ajudou no profissional que eu sou hoje a você nunca manter a corda sempre esticada. Você precisa desse estado, sair do alerta para um pouco de relaxamento, alerta, relaxamento. Você tem que ter um pouco de distensão mental durante o final de semana. Equilíbrio. Volta de novo no equilíbrio. Porque muitas das grandes questões que você está resolvendo na tua cabeça, elas vão inconscientemente sendo processadas na tua hora que você relaxa. Que você vai fazer um hobby, que você vai tocar um instrumento, que você vai fazer uma leitura, que você vai fazer um esporte, né? Isso te dá gás para você voltar na segunda-feira com força total. Vai brincar com o filho, né? Claro, tem períodos em projetos específicos que você tem que trabalhar o dia todo, dormir tarde pra caramba, acordar muito cedo. São sprints, né? Sim. Mas você não consegue manter, não é saudável manter isso para sempre. Em longo prazo, né?
Então, e eles fazem parte. Essa disparada no ritmo cardíaco ele faz parte para você atingir algo que você precisa. Exatamente. Depois volta para a média de novo. Nenhum corredor fica o tempo todo no sprinter, seja, né? Então, é claro, eu tento. É um desafio grande, mas é algo que eu dou extrema importância. Extrema importância. Você tem que ter um período. Faz muito bem, né? Você tem que praticar um esporte. Você tem que ter algum tipo de hobby que deixe a sua vida mais florida, né? Muito legal o que você está falando, porque no mundo corporativo a gente tem visto, até o próximo turma que nós vamos entrevistar é o meu nutrólogo, meu nutricionista e a nutricionista que trabalha com ele. Nós vamos entrevistar. O mundo corporativo está cheio de obesas, depressivos, problemas médicos, né, de saúde gigantes dentro do mundo corporativo, porque exatamente inverteu-se esses valores. Eu preciso da minha carreira, eu quero ser C-level, eu quero ser diretor, eu quero ser, sabe? E esquece que para você ser tudo isso, você tem que primeiro ser alguém. Para você estar numa posição, você tem que ser alguém com saúde, uma pessoa humana. As pessoas esquecem que é uma pessoa humana. Cara, né? Exato. Você tem que ter os afetos ordenados, tem que ter suas paixões ordenadas, tem que ter seus valores equilibrados, sabe? Você tem que ter suas vontades ordenadas, educadas. Para mim isso é sucesso, viu, Lorena? Eu sei que você está pensando no que você ia falar, mas para mim isso é sucesso. O sucesso financeiro ele é um dos detalhes de uma vida de sucesso. Né? Por intermédio da minha família com meu pai foi diácono da igreja durante muitos anos, hoje está mais velho, está mais quietinho, mas a gente viveu muito com as pessoas financeiramente pobres, né? Sim. E você entrava em casa, eu entrei em muita casa que tinha uma alegria, uma paz, uma vontade de viver, e hoje os filhos... Tem 2 filhos advogados, outro tem filho médico. E a gente está falando aqui, não, eu não quero ter filho porque eu não quero... É difícil, é caro criar filho. Como assim caro criar filho? A gente viveu em casas que... viu casas que eram de chão batido e crescia ali junto com eles. E hoje os meus tios netos, né, meus sobrinhos netos são tudo advogado, médico, se formaram, conseguiram viver. E era uma alegria de vida naquelas casas. E não era o dinheiro, velho. Muito pelo contrário, o dinheiro faltava. Aristóteles... Tinha equilíbrio. Aristóteles, na sua Ética a Nicômaco era o filho dele, né? No seu tratado sobre ética, ele começa o primeiro livro da obra dele de ética com a seguinte frase: toda atividade visa um fim, toda ação visa um bem. O bem a que todos visam é a felicidade. E ele parte o tratado de ética dele meditando sobre o que é a felicidade e a busca da felicidade. E dali ele embasa o tratado de política, e dali ele embasa o tratado de metafísica, e chega quase à prova da existência de Deus, partindo dessa reflexão. Da busca pela felicidade. Da busca pela felicidade. Todo homem quer ter iluminação espiritual que traz felicidade. Exatamente. Então ele parte dali para diferenciar, por exemplo, um ser vegetal de um animal, de um homem, né? Você tem uma alma vegetativa, uma alma sensitiva e o homem com uma alma intelectiva, né? Você ser capaz de enxergar princípios, enxergar essências, enxergar ideias universais, né? E aí você conseguir exercer com primor, com virtude, a atividade que lhe é característica, que é o homem com a sua atividade intelectual, é a sua virtude principal, né? A sua excelência, entelequeia, levar ao máximo a sua potencialidade. E a potencialidade humana, que é a potencialidade intelectiva, e dali vai você conseguir ter capacidade de discernir, por exemplo, o bem e o mal, a virtude da boa deliberação, e dali ele parte para o início o homem como um ser político, não a política que a gente vê hoje no dia a dia, né? Mas quando ele cunha a frase dele, o homem é um ser político, é porque o homem é o ser que vive a polis. A polis é a cidade, as cidades gregas eram a polis. E a base da polis, diferente do que a filosofia moderna traz sempre como o indivíduo, como a unidade da polis, a unidade da cidade, não, as liberdades individuais, né? Para Aristóteles, a unidade da polis, porque ele é um ser político, era a família. Espetáculo. A família.
O homem não vive sozinho, você precisa ter a colaboração e a colaboração entre famílias. Então, essas coisas essenciais, isso é uma outra... Eu estava falando sobre a falta, por exemplo, de atividade física, né? Que assola hoje em dia todo mundo nessa busca por dinheiro, isso, aquilo e tal. Isso. Mas existe uma falta também de atividade intelectual, de cultura geral do homem hoje em dia. Do homem moderno. Do homem moderno, que gera um vazio existencial. E, na verdade, todas essas grandes questões filosóficas, éticas, não essa filosofia de baboseira... Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas a filosofia moderna hoje, eu chamo isso de punhetagem intelectual, né? De ficar... Depois o Eduardo faz um pi! De sociologia lá da faculdade pública. Não essa filosofia porcaria. Estou falando uma filosofia de verdade, que discute as grandes questões humanas e tenta discutir com princípios abstratos a vida concreta, né? Essa é a verdadeira filosofia. As grandes questões éticas que envolvem busca pela felicidade, o que é a justiça em si, o bem em si, a verdade em si, a beleza. Puta, a beleza que hoje em dia está sendo tão relativizada, né? Você vai lá, tem o cara jogou uma tinta assim na tela, fala, isso aqui é uma obra de arte, é você que não sabe identificar o que é isso, né? Você vai pro teto da Capela Sistina e fala, cara, ninguém precisa me explicar que isso é o belo, né? E essas grandes questões são discutidas nesses grandes clássicos aí da humanidade, nesses grandes livros, esses grandes filósofos que passam aí desde os antigos gregos, passando pelos teólogos, início da patrística, você mencionou que seu pai foi diácono da igreja, né? Cara, os grandes filósofos da igreja católica dos primeiros séculos, passando por Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e tal. Tem uma riqueza aí, que é um hábito que eu desenvolvi também nesses últimos 4 anos, de acessar esses grandes clássicos. Grande parte do segredo dessas discussões do que faz você ter uma vida feliz estão discutidos ali. Poxa. E o homem hoje em dia jogou isso no lixo, esqueceu, cara. Compartilha isso comigo. É uma herança, é uma herança riquíssima. Uma herança que é nossa, que é da civilização ocidental. E isso que você está dizendo do pessoal só pensar na posição profissional que ele vai ocupar, como ele vai ganhar mais dinheiro, como ele sobe na carreira. Exato. O carro que ele vai ter, isso e aquilo, tá bom. Nós não podemos ser hipócritas aqui. Os 3 na mesa têm uma condição de vida privilegiada. Glória a Deus por isso. Mas nós fizemos por merecer. Nós não sentamos simplesmente nessa cadeira aqui porque a gente estalou o dedo. Você tem que cultivar hábitos virtuosos que vão conseguir te levar a ter um sucesso profissional para que você tenha condições de criar a tua família bem, para que você consiga ocupar um papel, para que você consiga exercer ali o seu papel na sociedade, ainda incentivando hábitos virtuosos e cultivando uma família, pessoas ao teu entorno que estejam direcionadas a bons princípios. Mas você não pode inverter a cadeia de valores. Se você colocar o meio, que é o sucesso financeiro e tal, como fim, já era. Acabou. Você não pode confundir, né? Infelizmente. E eu faço um apelo a quem está nos assistindo, divulguem isso, nós precisamos de equilíbrio. Falar que o governo não faz isso, falar que não sei quem não faz aquilo, é fácil. O que nós, como cidadãos brasileiros, estamos fazendo para ter esse equilíbrio? Obras como essas que são atemporais, quem lê isso? E fala, isso é cultura inútil. Cultura inútil, isso é a base de uma vida de equilíbrio. Para que você realmente tenha sucesso na vida. Para que possa criar filhos de sucesso. Para que os filhos não vão para a droga debaixo do nariz dos pais. Isso, toda casa... Eu sou capaz de dar uma estatística que eu nunca fiz o estudo, mas eu fui dono de clínica de dependência química. 90% das casas, os filhos jovens têm maconha na mochila. No mínimo, é maconha na mochila. Coisa, né? E isso é o quê? É um desequilíbrio familiar. Eu tenho um amigo, Isaac Vachos, né, que um abraço para ele, inclusive, ele fala isso, né, que 90% das famílias brasileiras, é sempre 90%, né, mas os números são muito altos mesmo, são disfuncionais. Disfuncionais, ou seja, a família não tem equilíbrio. Ela não tem... A função dela esquelética ali, ela está totalmente bagunçada. Então, é um apelo, vamos buscar o equilíbrio. Nosso papo de equilíbrio é isso. Tem uma provocação nesse assunto de equilíbrio, que hoje em dia muita gente fala, você não pode ser tão radical, você tem que ser mais equilibrado. Como se o equilíbrio, tem muita gente que às vezes entende errado o conceito de equilíbrio
E, de novo, para a filosofia clássica, Aristóteles fala que na verdade, a virtude é um equilíbrio entre dois vícios. É o meio termo entre dois vícios, né? Então, por exemplo, a coragem, que é uma virtude, ela é o equilíbrio, ela é o meio termo entre a covardia, né? Que é o vício do lado de cá, e o vício do lado oposto, que é a temerariedade, né? O cara ser tão impetuoso, insensato. A insensatez absurda, né? A falta de temor algum. E a virtude é o meio termo entre dois vícios. Mas ela não pode ser um vício no meio. Entendeu? Ela não pode ser uma tibieza, uma fraqueza. Momentos você vai ser acovardado, momentos você vai ser temeroso com as coisas, você vai ser temeroso, não, você vai ser... tem que buscar a coragem. Sem temor algum, e outra hora você vai estar ali realmente no meio. Você tem que buscar a virtude, a coragem, certo? Eu escutei isso sobre o medo recentemente. O medo, ele é bom porque ele te alerta para certas coisas, né? Mas o medo ao extremo é prejudicial, porque te impede de arriscar, de tomar certas atitudes, né? Então você tem que ter ali, de novo aí, né, que você falou do Aristóteles, não sabia, muito interessante, que você tem que estar no meio ali, no equilíbrio, né? Meu pai falava muito isso, nem 8 nem 80, tem que estar sempre na mediana ali para você poder. Mas a gente não pode perder de vista, é o meio termo entre dois vícios. Entre dois vícios. Você tem que buscar a virtude. Virtus in medium est. A virtude está na média, né? Vocês não acreditam que tem 1h30 que nós estamos batendo? Deixa eu só fazer uma... O papo é bom, passa rápido. Passa rápido. Parece papo de mineiro. Pro abrir um espaço aqui pro Lorenzo falar do clube do eletricista, né? Que vocês lançaram, muito legal. Tem umas dicas ali bem interessantes. Legal, isso foi... Queria que você deixasse aí uma tacada de mestre, eu diria. Isso. Não, legal. Bom, mais ou menos no mesmo estilo de que vocês estão criando esse podcast. Vocês criaram esse podcast aqui, muito legal esse papo. Para conseguir se comunicar melhor com uma audiência grande aí, que podem ser pessoas interessadas, futuros parceiros, futuros clientes, né? Gente que já é cliente, mas que quer conhecer mais vocês ou mais sobre o produto de vocês. O Grupo Intel é formado por indústrias, né? Indústrias que produzem produtos para a infraestrutura do setor elétrico. Nossos maiores clientes sempre foram grandes consumidores de energia, por exemplo, concessionárias, né? Grandes concessionárias de energia, distribuidoras, ou grandes engenharias, grandes empreiteiras, né? Que vão construir aí parques de infraestrutura. E esses grupos, como são menores, tem um menor número deles espalhados, são grupos muito grandes, mas não tem centenas, tem ali uma dezena desses grupos. O nosso time de engenharia e time comercial consegue acessar cada um deles, né? E especificar os nossos produtos e contar das nossas inovações e tal. Mas tem mais ou menos 1/3 do nosso negócio que são os varejistas, o varejo de atacado, são as lojas de material elétrico, né? Que é um eletricista que está fazendo obra na casa dele, que vai até uma loja de material elétrico comprar lá um terminal, um conector, precisa fazer um aterramento lá na casa dele e tal. E agora, ainda mais com a geração solar distribuída, né? Que hoje em dia todo mundo... tem uma chácara lá, vou fazer uma usininha solar, vou botar meia dúzia de placa ali para gerar energia. O cara precisa fazer, ele vai precisar de um cabo, de um terminal específico, de um aterramento, ele vai precisar de produtos elétricos para compor aquela infraestrutura do sistema dele. E nós temos produtos inovadores para esse tipo de aplicação. Não vou ficar dando detalhes técnicos aqui, mas são coisas que a gente criou, que são inovações, que as grandes concessionárias usam, as grandes engenharias usam. E o consumidor final ali comum, o eletricista... O cara que faz acontecer o dia a dia, né? Ali o cara da ponta que vai fazer um trabalho comercial, de uma pequena indústria, num pequeno comércio, né? Às vezes ele não tinha acesso, a gente não conseguia acessar essa base da pirâmide. Porque tem uma miríade de pequenas engenharias, pequenos eletricistas autônomos, Brasil afora. E, óbvio, o jeito de acessar esses caras, a gente chegou à conclusão que tinha que ser via instrumentos digitais, mas não simplesmente começar a postar lá numa página em rede social, né? A gente precisava fazer alguma coisa diferente. E por estar presente nas grandes concessionárias de energia e tal, e participar de feiras, simpósios, né, convenções,
a gente acabou conhecendo grandes expoentes que trabalham em normas, que apresentam trabalhos técnicos sobre esses assuntos, né? São expoentes nesses setores. E a gente convidou esses caras para a gente gravar cursos e disponibilizar de forma gratuita nas nossas plataformas digitais. E a gente batizou isso de Clube do Eletricista Grupo Intelli. O nosso time de marketing lá interno é muito competente e a gente conseguiu, inclusive, pessoas ali dentro que se desenvolveram muito nesses últimos meses, não deu nem um ano ainda de projeto. E estamos tendo muito sucesso. Nós, em 6 meses, nós chegamos a 12 mil inscritos, com feedbacks muito positivos, um custo de estruturação desse produto muito pequeno, porque a gente não sabia se isso ia vingar rápido ou não, então a gente usou uma estrutura muito enxuta, tanto digitalmente falando, quanto de recursos mesmo, câmeras, microfones, estúdios, a gente fez tudo internamente, a gente resolveu não terceirizar, fez uma mescla desses grandes expoentes do setor elétrico dando cursos e nós, gente da nossa empresa dando curso, então tem engenheiros meus dando curso, eu tenho um curso lá dentro também sobre um produto específico, então tem essa mescla de gente de fora muito conhecida, valores nossos ali, pratas da casa dando cursos também, e o feedback tem sido muito positivo, feedback dos eletricistas, dos usuários em geral, porque a gente chamou de clube de eletricistas, mas na verdade tem engenheiro, tem técnico, tem às vezes pessoas que não têm formação na área técnica, mas que trabalham ou como comprador de uma loja de material elétrico, né? Ou um cara de uma pequena engenharia, estudantes, né? Tem vários atores. A gente chama o clube de eletricista porque tem a ver com o setor elétrico, mas não que é especificamente para eletricistas, né? Inclusive, essa semana tivemos a grata surpresa, recebemos a notícia lá do pessoal da RD Station, que entre 17 mil projetos lá que tinham sido inscritos para serem avaliados pela banca lá do pessoal, nós ficamos entre os 5 finalistas. Agora, parabéns. No começo de novembro, vão participar do evento. Lá na frente eu vou escutar esse podcast, não sei ainda se a gente vai ficar em primeiro ou em quinto, mas mesmo que eu fique em quinto, eu já tô muito feliz. 17 mil, uma ideia inovadora. São palmas aí. Mas a iniciativa é espetacular, achei muito legal. E tenho certeza que a gente vai continuar crescendo, e é um objetivo nobre, né? É levar conteúdo técnico de qualidade, com uma linguagem fácil, de forma gratuita, para os diferentes atores aí do setor. Não tem nada com viés comercial, sabe? A gente pega produtos nossos inovadores, explica como aquilo funciona, explica a engenharia por trás. Tem assuntos que não tem nada a ver com produtos nossos especificamente. Tem, sei lá, curso como projetar aterramento de uma linha de transmissão. Não tem um viés comercial, sabe? Ele tem um propósito especificamente de levar conteúdo técnico de qualidade para o maior número de pessoas e profissionais que a gente puder. Mas é brilhante, conseguir. O nome Intelli tá lá. É brilhante. É isso aí, é por isso que o nome Intelli tá lá. Não, tem várias coisas. A gente tem uma iniciativa legal que eu acho interessante mencionar, que nasceu entre nós, os filhos, né? A gente criou o Instituto Vincenzo Antônio Spedicato. Uma das minhas irmãs acabou capitaneando isso. Nós somos 5 irmãos, a Fiorella é a caçulinha, mas que acabou de se formar, ainda não trabalha conosco, tem a Marina, o Renzo, a Chiara e eu. O Renzo e a Chiara são os que trabalham na empresa hoje. E a Chiara acabou capitaneando essa ideia. Eu e o Renzo fazemos parte ali do conselho do Instituto. Mas criamos o Instituto Vincenzo Antônio Spedicato para homenagear meu pai em vida. Muitas homenagens se faz sempre... Póstuma, né? É póstuma, não serve para nada. O homenageado não vê. Mas ali com o viés de fazer parcerias com o Senai e a Escola Técnica Municipal para levar educação técnica para jovens, fazendo a transição do ensino médio para a inserção no mercado de trabalho. Técnico, muito bom. Exatamente, muito ensino bom. Técnico. Então a gente pega jovens carentes ali na cidade, tem vários filhos de funcionários nossos que entram também, mas é aberto a toda a coletividade da região. E a maioria dos jovens que estudaram em escola pública
e estão ali no colegial, às vezes sem saber o que fazer, se encantam com algum curso. A gente tem levado curso de auxiliar de ferramentaria, aprendiz de eletricista, mecânico, curso de eletrotécnica, curso de programação. Muito legal. E já estamos no ferramenteiro não existe mais, né? Exatamente. Não existe mais ferramenteiro. Técnico, introdução a torneiro mecânico. Isso aí. Cursos de programação para torno CNC. E o pessoal tem adorado. E a gente é uma forma de preparar essa nova geração que entra na nossa empresa, mas principalmente para gerar mão de obra de qualidade para a região e para essas pessoas terem uma perspectiva de futuro, de vida, né? De futuro. Lógico. Então é uma iniciativa que eu acho legal compartilhar aqui também, junto com o Clube do Eletricista, porque uma é digital para atingir uma massa mundo afora e a outra é concreta para atingir exatamente o nosso entorno, região, né? Como forma de devolver para a região que te acolhe, para a comunidade que acolhe a empresa, né? Uma forma de devolver, né? Uma forma de gratificação com esse nosso entorno. Estava até esquecendo de comentar aqui do time, né? Da Intel. Fala rapidinho aí. O Falcão jogou lá, não jogou? Sim, o Falcão. O time começou amador, né? Então, inicialmente... Começar do começo, vai. Quando meu pai chegou no Brasil, levaram ele na Associação Cristã de Moços em São Paulo e ele viu a primeira vez o futsal. E ele achou o máximo porque era um esporte parecido com futebol, só que jogado num ambiente fechado. Ele falou, cara, esse esporte tem que ser levado para a Europa, porque lá é inverno, metade do ano faz um frio lascado, tem um lugar que neva, e aqui que é país tropical o pessoal se fecha, né? Uhum. E aí quando ele acabou ficando no Brasil, ele falou, vou fazer alguma coisa por esse esporte que me encantou. E criou um time de futsal da empresa que disputava torneios regionais. Tinha a famosa Taça IPTV, ainda tem hoje, né? A Taça IPTV de futsal. Uhum. Cada cidade fazia um time. Em Orlândia, meu pai montou o time da empresa e só funcionários jogavam. A cidade foi gostando, aquilo foi ganhando corpo. Dali a pouco, a empresa começou a contratar funcionários porque o cara jogava bem futebol. Então, tinha um cara que jogava muito bem. Não, vem cá, o que você sabe fazer? Não, vem aqui para o chão de fábrica e tal. E o time ganhou corpo. Em 87, nós somos campeões paulistas, série prata, né? A série do interior, só com funcionários. Em 2001, o time profissionalizou. Criamos a Associação Desportiva Classista, Intel. Uhum. E aí, em 2003, fomos campeões paulistas, série ouro, categoria principal. Já não só com funcionários, né? Já com jogadores profissionais. Ganhamos do Palmeiras em 2003. Até... Palmeiras futsal, no futsal tinha que ser Intel, né? Não podia ser Palmeiras. Histórias engraçadas, né? No primeiro jogo, lá no ginásio do Palmeiras, Mancha Verde, aquela loucura, né? A gente tinha um pivô, um armário, assim, girou em cima, em 10 minutos tinha feito 3 gols, o terceiro gol ele saiu assim, fazendo uma metralhadora. Ai. A Mancha Verde invadiu, o Vincenzo saiu correndo pro vestiário, saíram de camburão de lá. Fomos campeões paulistas em 2003 a primeira vez. Depois ganhamos vários outros campeonatos paulistas e o auge foi em 2012, quando veio o Falcão. O Falcão ele tinha saído do Jaraguá do Sul, jogou no Santos um tempo e ele conhecia já o nosso time, ele fez contato um dia, deu um sinal e tal. Uhum. E aí fomos o meu pai, eu e o Renzo, meu irmão, nós fomos juntos encontrá-lo, a gente fez a negociação e aí montamos um time fantástico que era a base da seleção brasileira, fomos bicampeões nacionais em 2012 e 2013, fomos campeões sul-americanos, fomos vice-campeões mundiais. Caraca. E aí, de novo, como tudo tem tem um ciclo, começo, meio e fim, né? Tem um ciclo ali em 2016, 2017, o ginásio da cidade acabou sendo demolido porque ele ia para ser reformado, porque tinha saído uma verba, depois a obra foi paralisada, a verba foi... Enfim, aí não tinha mais ginásio. Aí ele falou, já meio que nunca ninguém ajudou, agora até o ginásio foram reformar e perdeu um pouco o estímulo, né? Perdeu... Uhum. Eu tenho um primo que demos uma pausa quase que permanente, mas o time está em estado latente hoje. Mas pode ser que volte, então. Quem sabe no futuro. Futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Eu tenho um primo profissional, jogou fora do país, inclusive. É profissional de futsal. Primo de primeiro, sobrinho da minha mãe. Que legal. Bolinha. Um abraço pra você, Bolinha. Cara, é monstro. Bacana. Bom, acho que a gente vai ter que
Infelizmente, tá chegando no final, né? Tá muito legal, Lourenço. Muito interessante esse papo aqui. Mas acho que para fechar, a gente pode falar um pouquinho do modo como a gente se conheceu, né? Do trabalho da Araibozan, quer dizer, a parceria que a gente acabou criando. Que é o que nos trouxe aqui hoje, né? E você sabe que você hoje é o cliente mais antigo que nós temos, tem desde 2018. Que legal. Né? E tem muita gente que quer contrato longo, né? Contrato longo. E o nosso contrato é um contrato anual, né? Anualmente ele se renova, E é muito legal porque a parceria é muito equilibrada, né? Se renova bacana. Porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, né? O nosso perfil muda. A gente, na época que a gente fechou o primeiro contrato, a gente tinha um perfil que hoje a gente não tem, um perfil de consumo, né? Então, às vezes muda o tipo de trabalho, às vezes é um trabalho mais de consultoria, às vezes é um trabalho mais onde vai ter realmente mão na massa, uma interferência num contrato, né? Eu lembro quando vocês fizeram um contato a primeira vez, e existe um estigma aí, né? Assessoria, consultoria é um pouco estigmatizado, né? Lá vem os consultores. Eu sempre tive sempre fui um pouco reticente, inclusive por herança ali do meu primeiro chefe, a gente era um pouco assim. E aí, como gás, quando eu entrei na empresa, né, naquela turbulência que eu já contei aqui, recuperação judicial e tal, e eu precisava cortar onde eu pudesse, cortar até o cafezinho. E gases industriais estava no nosso top 3 custos ali que não fosse matéria-prima, né? Então, tirando matéria-prima, cobre, aço, alumínio, né, que é o core do produto, top 3 custos que não eram matéria-prima, gases industriais estavam lá. E aí eu falei, olha, eu peguei os contratos na época, a maioria dos contratos leoninos, a gente gastava um absurdo, e eu falei, a gente precisa mudar isso aí. Então, quando veio o primeiro contato de vocês, acabou juntando a fome com a vontade de comer. Por isso que houve a abertura, né? Falei, deixa eu ver o que esses caras têm para falar. E aí, de cara, o que eu falei aqui, eu gostei muito da abordagem, né? A gente sempre teve uma relação boa desde o início, essa coisa de ser muito direto, né? De não ter esse verniz. Transparente, né? Muito transparente, né? Já de cara, eu falei, explica aí qual é o modelo de vocês, como que a gente pode trabalhar, né? Isso mesmo. Vamos pôr as cartas na mesa aqui, isso né? Mesmo, isso mesmo. E é muito legal, porque eu já tinha feito contratos parecidos onde eu trabalhava antes de ingressar no grupo, e eu sabia que era um contrato ganha-ganha, então a remuneração de vocês estava atrelada ao sucesso da operação. Isso. Aí, claro, entra aquela parte comercial, quanto vai ser, qual é o percentual, quanto tempo vai durar, e contratos novos e tal. E aí a gente teve também um bate-bola nessa negociação que foi muito legal, que foi conduzida de uma forma muito tranquila. E tivemos um baita sucesso, né? Eu acho que foi um dos primeiros projetos assim, que eu me orgulhei bastante quando eu entrei, para chegar no final do ano e falar, olha, isso aqui foi 100% gestão nova, digamos assim, e gerou aqui, foi uma economia na época milionária no primeiro ano que a gente teve. A gente acompanha isso, a gente tem o que a gente brinca, chama de redutômetro, né? Então a Cupristeel ainda a gente conta, mensalmente a gente recebe tudo e conta, está em 9 milhões e meio desde que nós assumimos o contrato até hoje, nós estamos falando de 2018, essa redução. Né? E a gente vem comparando não com o preço lá de trás, com as evoluções, então como se aquele preço tivesse sido evoluído. Sim. Se você não tem ninguém, né? E hoje tendo a gente, essa redução está em 9 milhões e meio de reais. É um negócio surreal. É surreal. E como a gente fala sempre, né? Vocês acabaram encontrando um nicho que estava sendo inexplorado, atuando de uma forma muito transparente, em um tipo de negociação que é sempre estressante, porque vocês, aonde entram, vão pegar um status quo que é sempre beligerante, né? Então, gostei do termo beligerante. Ter a sabedoria de entrar sempre nessas circunstâncias e fazer daquele limão uma limonada é uma virtude de vocês. Vocês têm uma complementaridade, né? No perfil de vocês dois, né? Sim. Que é muito legal na forma de atuar. Um bate, uma sopra, vocês fazem esse intercâmbio de Por isso é o bom e o ruim, né? Ele é o ruim, eu sou o bom. E aí, acho que a forma como a gente conduziu a parceria desde o início foi
Foi muito... além de ser benéfica para ambas as partes, o nosso trato pessoal sempre foi muito bom. Sempre, né? Eu prezo muito por isso, até por isso que eu tô aqui nesse papo... À vontade. Nesse papo tão legal com vocês. Então... Não, e a gente agradece muito, porque é muito legal isso, esse voto de confiança, de estar com a gente todos esses anos. Sim. E vir aqui, né, se expor dessa forma, sim, contar a história, é muito legal isso pra gente, né, brother? Isso aqui é um projeto novo nosso, é um projeto novo, e de verdade... De novo eu falo, ganhar dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, ponto. Aqui a nossa ideia é realmente botar para fora tudo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, como pessoa e profissional, e trazer pessoas aqui exatamente para fazer a mesma coisa, porque eu particularmente tenho isso comigo, eu quero mostrar para a população que não precisa de ser foda, youtuber e ganhar milhões. Não, você tem sucesso na vida todo dia. Agradeça a Deus todo dia, porque todo dia você tem sucesso. Nos diferentes âmbitos, Nos diferentes âmbitos da vida. Nos diferentes âmbitos da vida, exatamente. Diferentes âmbitos da vida. E a gente tem muito para somar e para contribuir com isso. Então é por isso que a gente criou esse espaço. É por isso até que a gente não se atém só à parte de gases, discutir, né, de gases industriais. Tá? A gente gosta de falar um pouquinho do mundo corporativo para ver, não, todo mundo tropeça, todo mundo tem sucesso, né? Claro. Né? Dependendo da ocasião, dependendo da situação que a pessoa tá, ela vai conseguir, ela vai passar por uma série de coisas e a gente gosta de discutir isso. É a jornada do herói, né? É a famosa jornada do herói. Então, você tá ali no teu conforto, você tem um chamado, que é o chamado do empreendedor, é uma vocação, né? Do latim vocare, você tem um chamado, sai, vai encarar um desafio, passa por uma turbulência, chega ali no abismo, né? No ápice do caos, tem a força de vontade, o momento de superação, sai e volta para o sucesso. Essas histórias são inspiradoras. Toda a literatura ocidental está baseada nisso. A história de Cristo é o esquema do mundo, né? Então trazer essas histórias, tem que sirva de inspiração. Eu gosto de ouvir essas histórias, né? Então é um projeto muito legal de vocês vão trazer muita gente legal aqui. Eu vou ser já sou e continuarei sendo um ouvinte aí assíduo. Muito obrigado. Legal. E, bom, pra gente encerrar, já indo pro fim, fala um sonho que você ainda tem na vida. O que você quer realizar? O que você tem de... Olha, eu já vi, você já falou que você quer ter uma penca de filhos agora. Eu diria que o grande sonho que eu tenho é de conseguir transcorrer a vida formando uma família sólida, transmitindo valores sólidos para os meus filhos, para as almas que Deus me confiar até lá, conseguindo receber o legado construído pelo meu pai, para que eu e meus irmãos consigamos expandir o que nos foi confiado e transmitir para os nossos filhos um legado maior do que aquele que nos foi legado, né? Então, acho que se eu conseguir transcorrer a vida nesse contexto, eu acho que eu vou dizer que o meu sonho está realizado. Presta atenção. Se eu perguntar para você agora que está me ouvindo, qual é o seu sonho? É perigoso você olhar no espelho e falar, não sei. Porque a maioria da população não sabe fazer uma resposta como essa. É porque o Lorenzo é fora da curva? Não. Sonhe. Tenha sonho. Pense no que você quer. Onde você quer chegar? Isso que você falou é um sonho para uma vida. Não é um sonho, eu quero ter uma Maserati, eu quero ter um carro, eu quero ser CEO, eu quero... Não. Isso é um sonho para uma vida. Porque aí você vai construir isso. Tem um exercício a lei da atração vai... famoso do necrológio, né? O professor Olavo de Carvalho deixou isso muito famoso nos últimos anos, mas é um exercício... eu nem sei se foi ele que criou, mas enfim. O exercício de você escrever o seu necrológio, o anúncio da sua morte, como se você fosse uma terceira pessoa escrevendo, faleceu ontem, no dia tal, do ano tal, fulano de tal, né? O seu nome, você, Leandro, você, Sérgio. E aí você escreve como foi a vida. O que a pessoa realizou. O que você fez. E aí você escreve o seu eu ideal, digamos, o seu eu biográfico. A história da tua vida, né? E ali você coloca o que você almeja como você quer ser lembrado, o que você quer ter feito, o que você quer ter construído. E aí você pode colocar, enfim, cada um vai fazer as suas próprias reflexões. Sonho, é seu. Mas não precisa ser necessariamente famoso, nada. Não. É um amigo seu escrevendo, anota no jornal, a reportagem ali, anota no jornal do seu falecimento.
quando você se coloca frente a frente, quando você materializa esse exercício de escrever ali o seu eu biográfico, é quando esse tipo de questionamento vai... Porque isso vai direcionar, dali para frente, todas as ações da sua vida até o final. E claro que esse exercício ele vai mudando conforme o tempo passa, né? Você vai tendo maturidade, seus sonhos vão mudando, mas ter este hábito de reanalisar a sua biografia ideal no futuro vai fazer você pesar sempre as suas atitudes, encontrar o seu equilíbrio, exato, onde eu quero chegar de verdade, deliberar bem as suas ações no presente. Né? É isso mesmo. Onde eu quero chegar de verdade, o que eu estou fazendo para chegar onde eu sonhei chegar. Exatamente. Agora, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Já é outra coisa que virou clichê, exatamente, mas é uma grande verdade. Exatamente. Né? Exatamente. Eu ia contar uma piada do mineiro, mas vamos embora. ele tem várias piadas de mineiro. Não, vai ter o segundo, vai ter o segundo papo. Boa. Pode outras coisas. Tem piada, muito assunto. Não, se a gente deixasse aqui, nós íamos ficar 2 horas aqui. Não, porque tem assunto hobby, pra cara. Tem esporte. A gente fala de futebol. Tem luta. Vixe, Deus, fazer um podcast só de futebol com o Sérgio. Tem violão, tem música, tem muita coisa legal pra falar. Muito legal. Lourenço, sem palavras, obrigado. Parabéns pela família linda, a gente segue, tem visto lá. É uma pena que a gente não mora tão perto, que senão a gente estava tomando vinho sempre junto, não é verdade? Porque é muito legal esses momentos que nós tivemos aqui. É 1h40 provavelmente, que riqueza, até mais, mas de muita riqueza de conteúdo que a gente trocou. Muito obrigado. Obrigado à audiência que estão nos assistindo, né, Sérgio? Sim. Eu também quero agradecer muito, Lourenço, acho que espetacular, né? Papo muito gostoso, muito interessante e muito bom ver você falar de família, né? Porque é uma coisa que, para um jovem, pelo menos pra gente, assim, é uma coisa que a gente valoriza bastante. Nem todos valorizam, infelizmente. E a gratidão por Deus. Né? A gente não tinha essa visão, né? A gente não tinha essa fala aqui, né? A gente sempre falou de muitas coisas, mais de negócio, mas essa gratidão por Deus é uma coisa que sim, que parabéns, que espero que quem esteja vendo lá tenha essa mesma visão de vida. Eu agradeço muito o convite de vocês. Espero que para quem escutar o podcast passe tão rápido quanto passou para nós aqui. Para nós, verdade. Essa conversa. Se eu puder ter transmitido para quem escutar um pouquinho, um mínimo sobre essa questão de você ordenar bem os bens da tua vida, né? Deus, tua família e teu trabalho depois, já vai ter servido. Então, grande mérito disso tudo que a gente conversou aqui, claro. Agradeço meus pais, meu pai, Vincenzo, minha mãe, Márcia, meus irmãos, Fiorella, Marina, Renzo, Chiara e minha esposa, Maria Fernanda. Grande amor da minha vida. Show de bola. Bom. Tamo junto aí há quase 14 anos. Proporcionalmente a minha vida é meia vida, ué. E grande parte de todas essas reflexões aqui, de tudo isso que a gente conversou, claro, tô falando dela só agora, mas na verdade ela é uma a base disso, comigo. Né? Então, basicamente a essência de tudo que a gente está falando aqui são questões que a gente depura e conversa e reflete no dia a dia, né? É isso mesmo. No dia a dia. Porque isso tem que ser parte essencial da tua rotina, né? Senão não serve para nada. Então, um beijo para minha esposa. Obrigado. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Espero voltar aqui mais vezes. Portas abertas. Muito bom. Queremos agradecer muito às nossas famílias. Sem ela, nós não estaríamos aqui. Isso é uma grande verdade. Minha esposa, a Eriquinha, esposa do Sérgio, nossos filhos. E principalmente para a gente encerrar, o nosso Deus que nos manteve vivos com saúde e sabedoria para estar aqui. Grande beijo para todos vocês. Manda de novo se inscrever lá, senão. Verdade. Aí, o Serginho tá ficando craque, velho. Se inscreva no canal. É que eu gosto quando ele fala. Se inscreva no canal da Raibozan. Ative o sininho das notificações do Papo de Equilíbrio. Isso aí. E sigam lá também nas redes sociais. Grupo Intel e Clube do Eletricista Grupo Intel. Vocês vão gostar do conteúdo também. Isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Muito bom. Obrigado. Caraca, que top. Quanto tempo?